Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixe para depois, se inscreve agora. E eu também quero te convidar para fazer parte do nosso grupo no Telegram. Sempre deixo fixo no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Será muito bem-vinda, ali nós compartilhamos sugestões de atividades, de hinos, tem chamadinha e você também pode compartilhar conosco as suas sugestões, certo? Então vamos começar aqui com sugestões de hinos. Como nós vamos falar da aula 6, que traz por título Joel, o profeta que anunciou o Espírito Santo. Eu não encontrei nenhum hino que fale sobre Joel, mas eu encontrei hinos que falem sobre o Espírito Santo. E eu trouxe então 3 sugestões para vocês, certo? Aí vocês verem qual se encaixa melhor ali, para que os alunos já vão aprendendo sobre o assunto da nossa aula, através do louvor. O versículo para memorizar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atos 2:4. Como o versículo ele é extenso, eu trouxe a sugestão então de vocês dividir eles em partes, o versículo, organiza a sua turma em equipes e aí a brincadeira vai ser o seguinte, você vai dizer, olha, vocês têm 2 minutos para organizar esse versículo, sem que eles leiam, sem eles conhecerem. Você só chega lá e fala, olha, nosso memorizando está aqui, nesses papéis. Vocês vão ter 2 minutos para tentar organizar de forma que vocês acham que é o textual. E aí você deixa. Depois dos 2 minutos, você vai pedir para a equipe A ler o seu e depois para a equipe B. Se algum deles acertou, se alguma das duas equipes acertaram, você vai dar parabéns e vai dar a chance para outra equipe organizar o seu e depois vai dar mais 2 minutos para eles memorizarem e falarem sem ler. Se por acaso nenhuma das equipes acertaram, você vai repetir, agora vai aumentar um pouquinho mais. Agora vocês vão ter 3 minutos. E aí dá a oportunidade para eles lerem. Porque esse é o divertido deles tentarem ler a frase meio desconexa, meio sem sentido, até você poder apresentar como que é o versículo certinho, certo? Então faz isso 1, 2, 3 vezes no máximo, continuando com as nossas dicas. O que ressaltar na história? É um livro simples de ler, em 15 minutos você lê a história, você consegue ver o passo a passo da história ali, quando inicia, né, falando dos gafanhotos que vieram e destruíram tudo, aí mostra ali o que o Joel fala, o povo, né, e clamar ao Senhor e tudo mais, bem o passo a passo. É muito tranquilinho de ler, vocês podem ler para vocês terem mais embasamento quando forem contar a história. Mas o que eu ressaltaria na história, enfim, não é bem a história do livro, mas o que está sendo apresentado ali, que é o Espírito Santo. Para você começar, você tem que entender quem é a pessoa do Espírito Santo para você poder passar para as crianças. Porque o que acontece? Deus, ele já conhece. Deus é o criador de todas as coisas. Pergunta para eles quem é Deus. Aí eles vão te falar, Deus é criador de todas as coisas, Deus é poderoso, Deus nos fez, e vai falando tudo o que eles sabem sobre Deus. Quem é Jesus? Eles também vão, às vezes eles dão uma misturada, né, Jesus e Deus ali, mas mesmo assim eles sabem quem é Jesus, eles sabem que Jesus veio ao mundo, que nasceu da Maria e do José, que morreu numa cruz para nos salvar, então eles conhecem Jesus. Só que o Espírito Santo não é apresentado para as nossas crianças, e é isso que nós temos que apresentar. Se você perguntar quem é o Espírito Santo, veja a resposta que eles se dão. Veja o que eles realmente conhecem do Espírito Santo. E nós não podemos desmerecer nenhuma pessoa da Trindade, porque nós acreditamos em um Deus, e esse Deus, ele dentro dele comporta-se aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são uma pessoa só, mas cada um tem a sua função. Deus é o Deus criador, ele tem a função dele, todo-poderoso. Tem Jesus, que ele é o Filho de Deus, que veio a essa terra, e tem o Espírito Santo. O que acontece? Quem é o Espírito Santo? Quando Jesus estava conversando com seus discípulos, ele falou, olha, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo, para que o Consolador desça. Então, o que acontece? Quem está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é o Espírito Santo. Então, ele trabalha por nós, ele intercede por nós, ele nos consola. Então, você vai apresentando para os seus alunos quem é o Espírito Santo, para que eles possam aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Certo? Assim como eles se relacionam com Deus, como Deus sendo o Pai deles, né, nosso Pai,
Ele se relaciona com o Jesus sendo o nosso irmão ali, o nosso Salvador, ele precisa se relacionar com o Espírito Santo, que é que nos enche, nos capacita e nos convence de todo o pecado, certo? Então, os três são importantes. Se não tiver o trabalho do Espírito Santo nos convencendo do pecado, nós não conseguimos chegar até Jesus. E quem é Jesus? Jesus é aquele que pagou os nossos pecados na cruz. Para quê? Para que nós tivéssemos livre acesso até Deus, que é o nosso Pai Criador. Certo? Então, os três são importantes, não temos como separar a ação de nenhum deles, e é isso que nós vamos tentar trabalhar um pouquinho essa manhã com vocês, para que vocês possam passar para as crianças também. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia fala lá em Efésios 5,18 o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é uma atitude que nós temos que ter. Olha o verbo que está ali. É uma atitude nossa. Ali o exemplo que ele dá, né? Nos embriagueis com o vinho. Como que a gente faz para ficar embriagado com o vinho? Você vai lá e tem que ficar tomando o vinho até ficar embriagado, certo? Mas não é para nós fazermos isso, é para nós enchermos do Espírito Santo. Então, é alguém que vai derramar o Espírito em você? Não é você que vai ter que ter essa atitude de se encher do Espírito Santo. Ou seja, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos descobrir um pouquinho mais para frente. Então, essa é a recomendação que a Bíblia traz. Em Efésios 4:30 também fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, assim como nós temos que ser cheios do Espírito Santo, né, buscar isso, nós também temos que buscar não entristecer. Antes, se você ler o capítulo 4, né, desde o início, você vai ver algumas obras que entristecem o Espírito Santo. Então, você pode levar para as crianças ali, né? Ele recomenda ter paz com todos, a não falar palavras torpes, a guardar da ira. Então, tem algumas descrições ali de coisas que podem entristecer o Espírito Santo. Então, olha como o Espírito Santo ele é sensível, certo? Então, ele se entristece. Tem outra passagem também que fala lá em Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito, né? Não acabe com ele, não deixe. Outra passagem lá em Tessalonicenses 5,19 fala, não extingais o Espírito. Então, olha o tanto de cuidado que nós temos que ter com o Espírito Santo. Ele está conosco, ele anda conosco. Sabe, lá no íntimo, quando você vai fazer alguma coisa errada, por exemplo, quando você vai mentir, que tem alguma coisinha dentro de você que fala, fale a verdade, fale a verdade, fale a verdade. Mas essa vozinha que está te conduzindo a fazer o bem é o Espírito Santo. Ele não quer que você cometa o pecado, ele quer te mostrar, olha, você fez errado. Quando você briga com alguma pessoa, aquilo fica te incomodando até que você vai lá e pede perdão. Só que o que acontece? Nós podemos resistir ao Espírito Santo. Não vou fazer isso. Eu não vou pedir perdão. Eu pedir perdão. Então, a nossa carne milita contra o Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo ele quer nos aproximar de Deus e a carne quer nos manter afastados das coisas de Deus. E nós temos, o que o Espírito Santo traz? O Espírito ele nos traz os dons espirituais. Em 1 Coríntios 12:7, da 7 até 11, dá uma lidinha para você ver quais são os dons espirituais. O fruto do Espírito. As pessoas, elas buscam muito o batismo com o Espírito Santo, que é muito importante. Só que antes do batismo chegar com o Espírito Santo, tem outras coisas que podem ir trabalhando na nossa vida. Nós temos que ir buscando de Deus não só o falar em língua, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo, mas nós temos que buscar também os frutos do Espírito, os dons espirituais, para que ele tenha liberdade de nos entregar como ele quer, certo? E o batismo com o Espírito Santo, que é o que você vai ensinar as suas crianças a buscar, diz assim lá em Atos 1:5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha que lindo, certo? E o batismo com as águas, ele demonstra o nosso arrependimento. Eu estou arrependido da vida que eu levei e agora eu quero uma vida nova. Uma vez eu fiz um discipulado e teve um irmão que perguntou, irmã, primeiro tem que ser batizado com as águas para depois com o Espírito Santo? E eu falei, não necessariamente nessa ordem. Por quê? O que acontece? O que é o batismo nas águas? É o arrependimento do pecado. Se você já se arrependeu do pecado, se você já está com o teu coração ali contrito,
grito, certo? O que vai acontecer? E não teve batismo, vai demorar ainda uns 3 meses para ser batizado com água. O batismo nas águas, que todo mundo vai ver, é uma evidência pública do que já aconteceu dentro de você. Se o Espírito Santo olhou e viu que você já se arrependeu, ele pode te batizar com o Espírito Santo, você pode falar em novas línguas, por quê? Porque o dentro é que rege fora. Se dentro já há o arrependimento, fora você só vai demonstrar para as pessoas que, né, o teu ato público de arrependimento. Então, você pode ser batizado, sim. Antes de ser batizado nas águas, você já pode ser batizado com o Espírito Santo, sem problema algum, desde que haja dentro de você o primeiro passo, que é o arrependimento. Depois nós vamos ver, né, o passo a passo ali para frente. E ali a gente lê também Atos 2:4, que diz assim, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, olha aí a evidência do batismo com o Espírito Santo, quantas pessoas começaram a falar ali em outras línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu sobre elas e a forma com que ele se manifestou, é claro, viram ali, né, as línguas sendo repartidas sobre eles, e, enfim. Mas hoje em dia, né, a gente permanece com essa evidência, né, principalmente as igrejas pentecostais, como nós, Assembleia de Deus, a evidência para que, né, haja essa confirmação que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas, certo? E aí quem escolhe como que vai ser as línguas é o próprio Espírito Santo, porque ali fala, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E quando ele vier, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que lindo o trabalhar do Espírito Santo. Como eu falei, o Espírito Santo nos convence do pecado. Então, são etapas que nós precisamos passar. Então, primeiro ele vai convencer você do pecado. Então, o que é o trabalho? E, gente, esse trabalhar do convencer do pecado é constante, é diário que você chega na presença do Senhor. O Senhor começa assim com uma coisa pequenininha, e aí você confessa aquele pecado, você se arrepende, de repente Deus vai trazendo mais pecados todo dia, quando você chega na presença dele, ele vai trabalhando na sua vida, porque quanto mais você reconhece o seu estado de pecador, certo? Mais você está se esvaziando de você mesmo, e mais você está se enchendo do Espírito Santo de Deus, mais você está sendo convencida do pecado, mais perto de Deus você está, mais na cruz você está chegando, porque Jesus veio libertar os pecadores, e nós temos que nos colocar nessa posição, para que nós possamos ser libertos. Amém? Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. É isso que você vai apresentar para as crianças. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo é aquele que vai nos contando, nos apontando aonde está o pecado e nos mostrando que aquela atitude está nos convencendo que essa atitude que você tem é um pecado e você precisa confessar, porque quem confessa, né, alcança a misericórdia. E aí você vai falando assim, e depois que quanto mais pecado você vai confessando e tirando da sua vida, mas o Espírito Santo vai te enchendo. Então é assim que nós começamos a ser cheios do Espírito Santo, certo? Como ser cheio do Espírito Santo? Analisando o livro de Joel, você consegue ter assim um mapa mais ou menos como que funciona. Primeiro, o que ele acontece? Lá no versículo 1, do 1 ao 12, ele começa mostrando a realidade para o povo. Aqueles gafanhotos que consumiram tudo, não tinham mais nada, não tinham nem oferta, eles não tinham mais alegria, eles não tinham alimento, eles não tinham pastagem, eles não tinham vinho, eles não tinham fruto, eles não tinham árvore, eles estavam assim, ó, secos, eles não tinham mais nada. Tudo que eles tinham foi tirado das mãos deles por aqueles gafanhotos. Então, a Bíblia mostra ali que eram 4 tipos de gafanhotos, né? Que é um estudo maravilhoso que a gente pode ter um outro dia aí. Enfim, vinham esses gafanhotos, vinham, né, e tiravam tudo. Foi tirando tudo, consumiu tudo, até que não restou mais nada. E aí o que acontece? Então eles têm que colocar aí, o Joel, ele leva o povo a colocar isso na presença do Senhor. Olhe como que é o teu estado hoje. Como que você está hoje? E ali não era espiritualmente apenas que ele estava falando, eles estavam falando ali do físico, da realidade mesmo. Como que estão as suas contas?
Como que está o teu trabalho? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua relação com os seus filhos? Ou partindo para a realidade das crianças, como é que está a tua relação na escola com os amigos? Como é que está o teu respeito com a professora? Como é que está o teu lar? Tem harmonia no teu lar? Como que está o teu tempo? Como você está dividindo o seu tempo? Vai analisando o que tem roubado o teu tempo de estar com Deus, o que tem roubado a harmonia na tua casa, o que tem feito você tirar notas baixas, o que tem feito você se afastar das pessoas que estão ao seu redor. Vai ali mostrando, olha como é que tá. A gente coloca sempre a culpa no outro, certo? Ah, mas é que lá não tem nenhum amigo que gosta de mim, porque ninguém se dá bem comigo, porque eu não vou ficar me missando com aquelas pessoas, porque, eu não, certo? E não é assim. E a gente fica orando, Senhor, muda aquela minha professora que me persegue, muda aquele coleguinha, mas na verdade, se nós formos realmente humildes, nós vamos dizer, Senhor, me muda. O que eu preciso ser mudado para conviver bem? O que eu preciso mudar para tirar as notas que eu preciso? Então, isso levando para a realidade da criança. Mas o adulto ele tem que perguntar, Senhor, se meu casamento não está bom, o que eu preciso mudar? Mas a gente fica falando, Senhor, muda meu esposo, muda a minha esposa, e sempre é o outro, muda os meus filhos, muda o meu chefe, muda o pastor, e você permanece igual? Será que ao invés de Deus mudar todo mundo, ele não pode começar mudando por você? Quando você, se a gente abrir o nosso coração e deixar o Senhor mudar. Então, analise a realidade. Então, e depois clame ao Senhor com jejuns, lamento e pranto e arrependimento. Olha que lindo um mapa, gente. Analisa todas as situações que você está vivendo e depois vai clamando ao Senhor por mudança. Se arrepende, Senhor, eu me arrependo porque realmente, Senhor, eu não estou cumprindo o meu papel de esposa. Estou querendo mandar mais que o meu marido, disputando com ele. Eu não estou cumprindo o meu papel de mãe. Eu tenho dedicado mais o meu tempo com as coisas externas do que para a minha própria família. Eu também não fui uma boa filha, Senhor. Eu me arrependo porque eu respondi à minha mãe. Eu me arrependo porque eu desonrei ao meu pai com as minhas atitudes. Eu envergonhei a minha família. Enfim, se põe na presença do Senhor e fala, Senhor, eu me arrependo, muda isso em mim, pede perdão se for o caso, para que rompa isso na sua família. E para que você possa chegar mais diante de Deus com o coração arrependido. Você exige dos outros algo que você ainda não desenvolveu dentro de você. E nós não temos força para fazer isso sozinho, por isso que eles falam, clame ao Senhor. Joel fala, clame ao Senhor. Mas não é só pedir, pague o preço com jejum, com lamento, com pranto. Não é aquela oração, Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não, quais pecados? E o quanto você está disposta a se arrepender verdadeiramente por aquilo? Para que haja mudança. Você está vendo como a sua vida está até agora? E aí você vai se arrependendo e vai chorando e vai lamentando e vai pedindo para o Espírito Santo, me leva nesse caminho da humilhação, do arrependimento. E quando você chega e fala, Senhor, mas eu te dou graças. Porque o Senhor já perdoou este pecado e já levou sobre si tudo isso. E aí você tem a noção de quanto você pecadora é. Quanto mais noção de pecado você tem, mais noção do tamanho do amor nós temos, a revelação do amor de Deus, da proporção, da profundidade do amor de Deus que nós temos. É quanto mais nós nos humilhamos na presença dele, mais a gente vê, meu Deus, e mesmo assim o Senhor me amou. Com tudo isso que eu fiz, ainda assim o Senhor me amou. Ai, irmãos, que bênção, que nós possamos ter esse coração como Davi tinha, quando ele ia orar. E nós vemos que ninguém fica de fora. Lá eles convocam até as crianças que mamam. Todos tinham que convocar a Deus, se arrependendo e jejuando, todos são convocados a isso. Não esperem ficar adultos, quanto antes vocês começarem a fazer isso, melhor para vocês se arrependendo. Porque aí depois que todo esse povo tá pagando o preço, tá lamentando mesmo, tá se arrependendo, tá reconhecendo que nós só estamos de pé pela misericórdia do Senhor, que não somos merecedoras de nada do que Ele faz por nós.
e que ele levou sobre a cruz todos os nossos pecados por amor de nós. A gente sente o peso do nosso pecado, até quando a gente começa a confessar ao Senhor, e de repente quando você pensa, meu Deus, olha o peso que o Senhor carregou nas suas costas por amor de mim. E aí você vai e deixa tudo na cruz. Senhor, hoje eu rompo com isso. Eu deixo na cruz todo esse pecado, eu confessei a Ti. E eu quero uma vida nova, eu tomo posse da Tua vitória na cruz, do Teu sangue que me lava e purifica de todo pecado. E aí, vida para frente, e aí você fala, nossa, você sente aquele amor de Deus vindo, porque é o amor dele que cobre multidões de pecado, né? É o amor dele que nos redime de todo o nosso pecado. E aí, sim, depois que você já teve toda essa noção, aí Deus responde, enviando a eles tudo que foi perdido. E ali em Joel 2:24 fala que o Senhor encheu até transbordar de óleo e de vinho, né? O vinho representa alegria na Bíblia, o óleo representa a unção. Então, olha, o Senhor vai encher você até transbordar de alegria e de unção. Então, o que você está esperando para correr e começar a pôr isso em prática? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões e terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Olha que coisa mais linda. Olha o que é ser cheio do Espírito. Imagine uma igreja convocada, todos juntos, como Joel fazia. Joel convocava todos perante Deus. O que será o poder dessa igreja quando todos estiverem num só propósito, se arrependendo e pedindo mais do Espírito Santo, e o Espírito Santo vindo, o Senhor enchendo essa casa de unção. Ai, irmãos, vai ser uma bênção. Mas tudo tem um caminho. Primeiro, veja qual é essa situação. Clame ao Senhor e arrependendo de todo o coração. E faça isso dependendo do tamanho, porque as bênçãos vão chegar das crianças até os anciãos. Não vai ficar ninguém de fora. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E para que Deus faz tudo isso? Para nos mostrar, para se revelar a nós. Tudo acontece para a honra e glória do Senhor. O pecado, ele vem para nos separar de Deus. Ele vem porque a gente vai se sentindo cada vez mais longe, a gente não consegue sentir o amor de Deus. O inimigo, ele não quer que você sinta o amor de Deus. Porque quanto mais pecado, mais longe do amor você está. Quanto mais você confessa e deixa o Senhor purificar, mais perto dele você vai ficando e mais do amor dele você vai sentindo e vai recebendo. E esse amor, ele flui como um rio de água viva de dentro de você. E você pode contaminar a todos, né? Contaminar de boa, com amor a todos que estão à sua volta. Mas tem que passar por esse passo a passo. Então, olha como ser cheio até transbordar. Analisando a tua realidade, clamando ao Senhor com jejum, se arrependendo e se colocando diante de Deus até ser cheio. Foi o que ele falou lá, né, em Atos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Não saia deste lugar do arrependimento, não saia do lugar da adoração até você ser revestidos. E aí nós finalizamos para que precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu trouxe várias referências bíblicas que eu vou ler para vocês. Mas recebereis as virtudes do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos testemunha de Deus e pregarmos a palavra até os confins da terra. E quando a gente fala pregar a palavra de Deus, eu posso pegar uma Bíblia aqui e pregar a palavra para vocês. Não é só eu ler um relato aqui da Bíblia e vir falar para vocês. Ser testemunha quando você vive aquilo, a ponto que a tua palavra, ela só evidencia aquilo que você já viveu. E o Espírito Santo, ele quer nos revestir disso, para sermos testemunha aonde nós estivermos, do que nós vivemos em Deus. Você não vai falar só do que você ouviu falar, você vai começar a ensinar e falar daquilo que você vive diante de Deus. Partindo para o próximo, Lucas 4, 18 e 19.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha que mensagem. Esse é Jesus, né? Quando ele entra no templo, ele lê. E aí você pode dizer, mas isso daí é Jesus que faz. Mas olha o que em João 14 diz: digo-vos a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, se você crê, você também vai poder fazer isso. E só esse versículo de Lucas aqui já daria um estudo também maravilhoso para nós, né? O que é pregar as boas novas aos pobres? O que é a liberdade aos presos? Será que é nós irmos na cadeia e ficar pregando a palavra? Né? O que é recuperar? Imagine recuperar as vistas dos cegos. Que tipos de cegos que eles estão falando? Será que é os cegos físicos ou os cegos espirituais? Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quantas pessoas estão presas e não percebem que nós já estamos vivendo a graça do Senhor, mas ainda estão vivendo naquele jugo. Ai, irmãos, vamos lá, senão nossa aula vai ficar muito grande hoje. Lá, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo nos reveste de poder. E para que nós precisamos deste poder? Bom, e esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Que bênção! E tem outras coisas muito mais que o Senhor pode fazer através de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então vamos ensinar e buscar em Deus sermos cheios do Espírito Santo. Apresente e ministre o Espírito Santo na vida das suas crianças. Apresente quem é o Espírito Santo para elas, para que eles tenham desejo de buscar mais e mais o Espírito Santo na vida deles. O Espírito Santo nos reveste de poder para fazer a obra do Senhor. Não é para nos promover, mas é para promover e lutar pelo reino de Deus. Amém? E uma sugestão que eu trago para vocês, né? A gente já trouxe umas sugestões, eu acabo esquecendo sempre de colocar um hino da harpa, né? Para buscar nas nossas lições, mas esse videozinho, ele é muito bacana. Eu assisti alguns pedacinhos com a minha filha, ainda não assisti todo, mas eles vão ir resgatando os hinos da harpa. Eles fazem uma viagem para ir resgatando os hinos da harpa e eles mostram aonde que foi escrito aquele hino, quem escreveu. É bem bacana. Ele é simplesinho, mas ele é muito legal porque eles trazem os hinos da harpa a melodia assim mais atrativa para as crianças, e tem também no mesmo site ali deles, no mesmo canal do YouTube, tem o playback desses hinos da harpa. Então é bem bacana para as professoras no culto infantil, sempre quando nós somos convidados ali para cantar os hinos da harpa, eu tento buscar esses ali, só que tem que ensaiar bem, né? Mas é muito bacana, vocês vão gostar, assim, desses hinos da harpa, assim, são bem animados ali, bem atrativos para as crianças mesmo, e vai contando um pouquinho da história, bem bacana, gente, vale a pena vocês ali incentivarem seus alunos a assistirem também. Deixei ali o link para vocês. E para finalizar, leve massinha de modelar para os seus alunos, certo? Para que eles possam modelar ali os gafanhotos, certo? Porque ali a história de Joel começa com os gafanhotos, né? Ela é muito ampla, ela é maravilhosa, mas o início dela ali é com os gafanhotos. E criança, eles gostam muito de brincar com massinha. E infelizmente, depois que passa da educação infantil, parece que a massinha é um pouco deixada de lado. Mas no brincar com a massinha, eles podem desenvolver a criatividade deles também. Com a mão deles, eles podem modelar algumas coisas. Então, deixa eles ali, a sugestão é que eles primeiro façam ali os gafanhotos, né, que já vai ser um desafio e tanto para eles, como eles imaginam que é um gafanhoto, e aí depois eles ficam à vontade, você dá para eles levarem para casa, para eles modelarem ali o que eles quiserem, pelo menos vai ser uma tarde diferente ali. Aqui em casa funciona bastante a massinha, pessoal, a minha menina mais novinha gosta bastante de brincar. Então, são essas minhas sugestões para a aula de hoje, que Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!